problema político com os Estados Unidos, não diria que a gente tem um problema econômico. Mesmo a época que o Brasil foi pior, né, teve um pior desempenho econômico em função de uma ação unilateral dos Estados Unidos no final da década de 70, com o choque dos juros do Paul Volcker em 79, também a economia americana entrou em recessão. Quer dizer, o pior momento econômico em função de uma ação estadunidense foi também um momento em que a própria economia norte-americana absorveu um período de recessão para manter a supremacia do dólar, quando o dólar estava em contestação no próprio FMI, em função, né, de um período ali de relativa ameaça da hegemonia norte-americana que vigorou entre os anos 60 e os anos 70. Acho que isso é um problema político, acho que os Estados Unidos não suporta a reestruturação econômica do Brasil em bases industriais. Eu acho que isso ficou bastante evidente com a Lava Jato, sobretudo pela capacidade não só de concorrência direta que a indústria da construção civil ou que a grande engenharia brasileira tem com as empresas norte-americanas, mas também pelo papel que as grandes construtoras brasileiras tinham em países ou embargados ou semi-embargados pelo imperialismo, no caso, né, de várias obras de infraestrutura em países como Cuba, Venezuela. Né? É um problema de ordem política. Agora, veja, sobre as sanções contra a Rússia, o impacto disso em economias como a alemã, da Europa Ocidental como um todo, e a própria guerra da Ucrânia, eu acho que toda a sanção ela é sempre paradoxal, né, porque ela pode interferir negativamente sobre o sancionado, mas ela também pode interferir negativamente sobre um conjunto de parceiros do país sancionador. No caso das sanções contra a Rússia, elas, em alguma medida, foram um tiro no pé para a própria economia norte-americana, que, em boa medida, afetaram mais a Alemanha, né, o sistema financeiro alemão, a oferta de gás para a Alemanha, do que necessariamente a Rússia, que tinha, inclusive, capacidade, né, de soberania energética e capacidade, inclusive, de usar o sistema financeiro alternativo que a própria China já tinha desenvolvido, e teve impactos inflacionários também importantes do ponto de vista político-eleitoral na própria economia norte-americana, em função do impacto que sanções, sobretudo sanções de fontes energéticas, têm sobre toda a economia global. Por fim, eu acho que o esforço de guerra, historicamente, se constituiu como um setor que mobiliza a economia estadunidense, mas não só a guerra. Talvez mais do que a guerra, a indústria de reconstrução pós-guerra é um forte motor da economia americana também. Então, a manutenção da guerra da Ucrânia e a própria manutenção do massacre de Israel sobre os palestinos é um motor da economia norte-americana, e o final da guerra não é prejudicial ou, na verdade, só substitui um motor pelo outro, substitui o esforço bélico por um esforço de uma indústria também associada à indústria bélica, de alguma forma, mas que é a grande indústria de reconstrução. Talvez, né, para finalizar, o grande exemplo seja a reconstrução do Iraque, em que foram as grandes empresas, as grandes construtoras norte-americanas, ou mesmo o Plano Marshall, né, a grande reconstrução da Europa Ocidental, se deu sob o capital, sob o financiamento norte-americano para contratos das suas grandes empresas de construção, especialmente civil. Então, os Estados Unidos vive a sua economia em esforços ou de guerras ou de reconstruções pós-guerra. As sanções comerciais, financeiras diretas, ou o patrocínio a um conjunto de guerras, golpes, ou a ação direta, né, sem porta-vozes ou sem prepostos, né, a ação direta golpista dos Estados Unidos, isso cobra um preço, né? Cobra um preço, porque, claro, é uma sociedade que se sustenta em boa medida das benesses desse tipo de operação, né, que se sustenta da hegemonia e do privilégio exorbitante que tem os Estados Unidos em função da capacidade de manter uma hegemonia imperialista, que em boa medida é mantida pelo poder das armas, né,
poder das armas, o poder da imposição de uma moeda de curso forçado no mercado internacional que é rodada nas suas dependências, e o poder que ainda, vamos dizer que esse já está muito mais enfraquecido, mas que ainda mantém os Estados Unidos como um forte competidor internacional, que é a hegemonia no campo produtivo e comercial. Então, a sociedade norte-americana, ela se beneficia indiretamente ou diretamente das ações de caráter golpista, ou mesmo dessa rede de sócios minoritários do imperialismo norte-americano que fazem parte do trabalho sujo ou que os Estados Unidos são seus fiadores para os seus intentos ali de expansão territorial. Mas tem um preço, né? Tem um preço na medida em que há uma linha muito tênue, né, entre essas ações bélicas sustentarem um padrão de vida elevado dos norte-americanos e a linha muito tênue disso ser excessivamente feio, né, e ultrapassar ali os valores liberais, humanitários, né, que tem a ver com crianças sendo assassinadas, tem a ver com uma quantidade imensa de refugiados, tem a ver com bombardeios, né? E tem a ver hoje com um clamor muito maior do que se teve, sobretudo em função do conflito Israel-Palestina, que se arrasta durante muitos anos, mas que agora parece ganhar mais evidência, inclusive ganhar mais críticos da ação imperialista e genocida israelense. Então eu acho que pouco medida ou saindo um pouco da curva, essas ações acabam penalizando mais os sancionadores do que os sancionados. E eu acho que, no caso comercial, como eu falei, né, o impacto que as sanções contra a Rússia tiveram sob parceiros, especialmente a Alemanha, mas também a França, e também sobre a própria economia norte-americana, são importantes no sentido de pensar como que esse esforço de guerra ele tem um bônus interno, mas ele precisa ser bem dosado para que, ao mesmo tempo, esses governos que patrocinam esse conjunto de ações e vivem sob democracias liberais possam ser sustentados em termos eleitorais, né? Eu acho que esse vai ser um desafio importante, sobretudo nas eleições presidenciais. A natureza da crise imobiliária agora é muito diferente da crise de 2008, porque era um cenário de aquecimento do setor imobiliário, né? Esse é um cenário de desaquecimento do setor. Então, a crise de 2008 ela tinha muito a ver com um cenário muito aquecido, com muitas famílias comprando imóveis e a compra, o parcelamento, né, a dívida daqueles imóveis, de pessoas, né, que foram facilitadas as vendas e que efetivamente não teriam condições de honrar com aquela dívida, e bancos, principalmente grandes bancos, transacionando, né, nos mercados secundários aquela dívida que não teria condições de ser paga, embalando no pacote de vários outros ativos, né, alguns ativos, inclusive, bons, com credibilidade, e conjuntamente com esses ativos pouco seguros, né, num mesmo pacote ali de dívida privada sendo transacionado em mercados, né, e uma hora isso explodiu. Eu acho que a questão agora é outra e que envolve, em alguma medida, várias outras grandes cidades, por exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma das coisas que eu mais ouço, né? Eu me mudei para cá em 2023 e eu trabalho no centro, na Carioca, no Rio de Janeiro, e o que eu mais ouço é como o centro do Rio de Janeiro mudou, está abandonado, as pessoas são meio saudosistas, aquele restaurante que não tem mais, como tudo está fechado, e de fato o centro, ele é bastante deserto, assim. Então, a pandemia e o trabalho remoto, o exercício do trabalho remoto, ressignificaram muito expressivamente a vida nas grandes cidades, principalmente nos escritórios. Então, o que tem são edifícios comerciais, principalmente, que não conseguem locatários, são edifícios que ainda estão sendo pagos, né? A maioria não é um imóvel quitado, e os proprietários não conseguem rolar essas dívidas em função não só da impossibilidade de alugar esses imóveis, mas porque a taxa de juros elevada dos Estados Unidos mais que dobrou, né, o custo de financiamento
imobiliário e se apresenta ali uma tendência de crise no sentido da quebradeira, né? É diferente o sistema bancário norte-americano do nosso, porque lá tem bancos regionais, muitos pequenos bancos regionais, diferente dos bancos nacionais, os poucos bancos grandes e nacionais que o Brasil tem. Então, a possibilidade de uma crise bancária é muito maior nos Estados Unidos do que é no Brasil, sobretudo nesses pequenos bancos que vivem, né, da venda e, portanto, da necessidade do pagamento das hipotecas, né, ou das parcelas do financiamento desses imóveis. Então, muitos imóveis sem uso, muitos imóveis residenciais sem compradores, porque aumentou muito o preço dos imóveis, porque, né, não tem mais possibilidade de compra, e como os imóveis não estão sendo vendidos, né, nem os proprietários querem vender, porque é um período ruim para venda, nem as pessoas conseguem comprar, porque é um período em que o mercado, né, passa por uma grave crise, os aluguéis, portanto, sofreram uma alta muito expressiva, e hoje a inflação de serviço, porque eles têm dois tipos de inflação de serviços, né? Uma com e uma sem habitação. A inflação com habitação hoje é o elemento que mais pressiona a taxa de inflação e, paradoxalmente, é o que pode fazer com que a redução das taxas de juros seja menos eficaz ou menos veloz, o que, por sua vez, faz com que não haja tendência no curto prazo de reversão da crise imobiliária. E a elevação da insegurança, que hoje mais ou menos 60% dos americanos identificam insegurança com relação ao compromisso com o pagamento dos seus aluguéis. Então, é uma crise de desaquecimento do setor imobiliário de compra e venda, que faz com que os aluguéis subam muito, e por isso há um processo de interiorização, né, ou ida maior para as periferias e de redesenho da própria cidade, né, o que vai ter tendências de longo prazo no próprio desenho de onde moram os pobres e de maior concentração ali dos bairros ricos. Ou seja, a crise imobiliária, desta vez, mais que os mercados, está afetando a vida das pessoas e os mercados estão, de certa forma, blindados dessa crise. Fora os bancos regionais, os pequenos bancos, que esses sim dependem na sua carteira do financiamento desses imóveis. A economia, ela teve um programa que a gente até chamou de, né, economia estúpido, fazendo alusão a um artigo que, enfim, debatendo eleições, inclusive dizia que o principal elemento, né, garantidor de vitórias ou derrotas era o comportamento da economia. Isso faz sentido quando a gente vive crises ou recuperações, né, quando há, por exemplo, mudanças muito abruptas, né, elevação do desemprego, ou políticas públicas e uma dinâmica cíclica que reduz o desemprego, que aumenta a renda. Agora, em períodos de relativa estabilidade, aí vamos lembrar que o pleno emprego nos Estados Unidos já vem da era Trump, e que a inflação oscilou em vários períodos, mas ela sempre esteve ali próxima do que para nós é uma meta muito baixa, né? Hoje quase convergindo para 2%. Em casos como esse, em que você não tem mudanças abruptas, nem de melhoria, nem de piora das condições materiais e objetivas da vida da população, não está nos indicadores econômicos o principal elemento determinante para as eleições. Está na capacidade, inclusive, de construir discurso, de construir coesão política, coesão, inclusive, a nível econômico, porque o que as pessoas não querem, ou não querem somente, é a indicação de um bom resultado do PIB, de um bom resultado de uma pesquisa setorial, do comportamento do comércio, do serviço, ou mesmo do nível de emprego, mas elas querem melhorias objetivas, isso tem a ver com a dinâmica da estrutura de produção. Então, não basta só ter empregos, mas a tentativa de rever um certo sonho ilusório americano dos bons empregos qualificados, que realizavam as promessas, como o Igor falou, né, as promessas do liberalismo, de que as gerações futuras viveriam melhor do que as gerações dos seus pais, né? Todas essas promessas foram rasgadas no último período, né? Uma regressão produtiva muito grande, uma regressão da estrutura laboral muito grande, da concentração de renda. Hoje nem esses elementos
esse elemento mais característico do sonho americano, que é aquela casinha bonitinha que aparece em todos os filmes, né? Na mesma pesquisa que aponta que 60% das pessoas têm insegurança do pagamento de aluguel, 57% delas não têm a menor expectativa de, né, em vida, ter acesso à casa própria. E esses elementos contam. Quem dá resposta, ainda que respostas equivocadas, mas quem dá resposta de sociedade, coesiona um campo político e aponta inimigos claros é a extrema-direita. E isso conta de forma substancial. O espectro político que está fazendo o jogo da política. O jogo de disputar corações e mentes, o jogo de mobilizar a sociedade, o jogo de utilizar os meios de comunicação, de construir um inimigo comum, de apresentar uma pauta radical, de se colocar como aquele que vai mudar tudo que está aí e que vai reverter, inclusive, reverter o papel que os Estados Unidos têm desempenhado, deixado de desempenhar na economia global e infelizmente, os democratas, né, melhores do ponto de vista da gestão econômica, ainda que no campo da política internacional sejam tão ou pior do que os republicanos, eles não demonstraram nenhuma capacidade de utilizar esses indicadores ou mesmo de utilizar esse discurso para se capitalizar politicamente. Então, eu acho que não se sustenta em bons números descolados da percepção geral e descolados de uma proposta alternativa de mudança e uma mudança ancorada numa radicalidade de que é preciso propostas e reformas de caráter muito mais estrutural, se a ideia é, né, mudar radicalmente o status das coisas.